Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Implacável no YouTube. Eu sou o professor Pablo Leonardo, eu sou professor de informática do Implacável e eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre o concurso da Guarda Municipal de São José. Bom pessoal, o edital foi publicado, tá todo mundo naquela correria danada e eu sou da parte de informática, tá certo? E muita gente fala assim, porque informática eu já sei. Aí tem muita gente que fala assim, o Pablo é grosso, ele fala as coisas na nossa cara. Bom, eu queria começar essa aula com uma pergunta. O que você prefere? Imagina o seguinte, você é uma criança, você prefere que a sua mãe ou que seu pai vire para você e fale assim, olha, a vida é dura, você tem que se preparar, porque senão você vai se ferrar para a vida, ela é cheia de dificuldade, ela é cheia de gente invejosa, ela é cheia de traíras, de gente tentando te derrubar. Você prefere isso ou que uma pessoa vire e fale, a vida é linda, tudo é perfeito, não existe doença, não existe violência, não existe roubo, não existe trapaça. E aí, chega, quando você tiver com seus 18, 19 anos, você começa a perceber que, bom, a vida não é nada disso que o pessoal estava falando ali. Então, eu, particularmente, fui criado dessa forma. Meus pais me mostraram a realidade. Falaram, a vida é assim, cara. E se você não fizer isso, se você não seguir por esse caminho aqui, você vai se dar mal. E quando aconteceu, eu já estava preparado, porque os meus pais já tinham me falado. Então, com certeza, você que é um cara realista, uma moça realista, eu tenho certeza que você prefere que eu seja realista com você. Pablo, eu já sei informática. Sabe nada. Você não sabe é nada. Você sabe usar computador. Né? Agora, fazer prova de informática é tudo diferente. Agora, se você acha que eu estou falando mentira, pega aí, ó, vai lá no que concurso, filtra, coloca FEPESE, informática e resolve. Aí depois você me fala. Faz o seguinte, faz 20 questões e me fala quantas que você acertou, que você vai ver o quê? Que o buraco é mais embaixo. Ô, gente, a gente precisa entender que na vida a gente não sabe tudo e que nem sempre o que a gente sabe é o suficiente para aquilo que a gente quer. Você quer ser aprovado num concurso. Bom, pelo menos eu acho. Então, a melhor coisa você já está fazendo aqui agora. Você está assistindo um vídeo de aula. Você poderia estar assistindo vídeo Pokémon. Você poderia estar assistindo A Fazenda, Big Brother, sei lá, o inferno que seja, esses reality show aí. Você poderia estar fazendo, mas você está aqui estudando. Então, você já começou muito bem. Agora, nós vamos saber, e parabéns por isso, né? E agora eu quero saber o que você vai fazer a partir daqui. Tá certo? Antes de mais nada, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Professor Pablo Leonardo, aqui tem o meu Instagram. Tá? Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu coloco matérias lá todos os dias. Então, já segue lá, né? Porque você vai aproveitar muita coisa boa. Tá certo? Então, @professor Pablo Leonardo. Ok? Bom, pessoal, com base no edital, o edital ele não tem muitos tópicos. Se você for comparar, por exemplo, com o edital de outras guardas civis do Brasil todo, você vai ver que esse edital ele não tem um pacote Office, por exemplo. Então ele não vem com Word, ele não vem com Excel, não vem com PowerPoint, né?
ele vem basicamente com a parte de hardware, né? Ele vem com a parte de internet e tudo que está misturado ali, intranet, extranet, protocolos, computação em nuvem e tudo mais. Ele tem a parte de correio eletrônico, ele tem a parte de Windows e ele tem a parte de segurança da informação. Aí o que eu fiz? Falei, não, eu quero fazer um negócio diferente para os meninos lá do Implacável. Aliás, já segue aí, assina o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho das notificações para que você seja avisado. Olha só, isso aqui é um conteúdo gratuito. E nós, simplesmente, não é eu não, somos nós. Somos o curso que mais aprovamos em concurso da Guarda Municipal do Brasil. Estamos te dando conteúdo gratuito. Não é possível que você não vai aproveitar, que você não vai, né, se inscrever no canal aí. Então o que eu fiz? Eu falei, não, os meninos, eles precisam de uma orientação. Entender o que vai ser cobrado na prova. E aí, tá aqui, ó. Eu fiz, é claro, a minha planilha guerreira. A planilha do MacGyver. Gente, esses são os tópicos aí. Ó, hardware, internet, Windows, segurança e e-mail. Tá certo? Com base nos últimos 6 anos, pra você não falar assim, não, o Pablo pegou só do último ano, não. Dos últimos 6 anos, a quantidade de questões, vamos falar assim, quantas questões de cada tópico essa banca cobrou. Ó, nos últimos 6 anos, se você somar tudo, vai dar 163 questões desses tópicos. Tá? Os tópicos mais cobrados pela banca, o Windows é o primeiro. Depois a gente tem a parte de internet. Depois a gente tem a parte de hardware e a parte de e-mail. Segurança da informação foi o que ela menos cobrou. Tá certo? Fique atento também, pois na parte de internet tem aquela parte de pesquisas no Google. Nós vamos ver. Colocar entre aspas, usar o operador file type e por aí vai. Eu até fiz um gráfico aqui para você visualizar. Tá aí, ó. Então, claro, eu não apoio isso de jeito nenhum. Falo assim, não apoio, mas você apoia estudar só os mais cobrados? Não, gente. Sabe por quê? Porque o edital, ele é relativamente pequeno. Querendo ou não, você já ficou livre de 3 ou 4 aplicativos aí, né? 3 aplicativos, que é o Word, Excel, PowerPoint, e mais o sistema operacional Linux, que poderia ter sido cobrado e não está sendo cobrado, tá? Então, esses são os tópicos. Olha aqui, ó. O primeiro é o Windows, com 48% das questões, então quase a metade das questões são de Windows. Você já sabe onde você vai, né? 18% internet, tá? 13% aqui a gente tem a parte de hardware, depois a parte de e-mail e segurança por último. Aí você vai e fala assim, nossa senhora, você dá aquela risadinha assim, meu Deus do céu, graças a Deus que eu uso o Windows desde criança, não sabe nada. Vai lá, pega a questão e faça. Não precisa pegar não, tem uma surpresinha para você. Não precisa pegar não, pode deixar, tem uma surpresinha para você. Você vai entender, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando eu saí do 2º grau, que é o ensino médio, né, hoje, eu falei, vou fazer concurso. O concurso do INSS, ele era nível médio. E aí, o pessoal falou assim, tem um tal de edital. Eu falei, o que é edital? É um documento que você precisa ler. Eu falei, beleza. Aí peguei as matérias. Era tipo assim, ó, português, informática, legislação previdenciária, aí tinha direito constitucional, direito administrativo, um monte de direito. Eu falei assim, ó, português eu sou bom, matemática eu sou bom, informática eu sou fera. O restante eu não vou estudar, não. Eu vou compensar nessas 3. Você sabe qual que foi a que eu mais errei? Informática. As outras eu chutei. A que eu achei que eu soubesse, eu só me ferrei. Foi a de informática. Levei ferro. Por quê? Eu sabia, mas eu sabia era fazer trabalhinho de escola. Eu sabia ficar sacaneando coleguinha, mandando as coisinhas. PowerPoint, se você me encaminhar para 20 pessoas... Era isso que eu sabia fazer. Não é isso que é cobrado em prova. Você vai ver que não é isso. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, meu filho, não existe ganho sem dor. Não existe prêmio sem investimento. Se você quer estudar para esse concurso, saiba que conosco, na nossa plataforma, existe uma legião de pessoas. Então, pensa bem, nós temos o curso completo, nós temos a plataforma completa, vai ter exercício, vai ter aula teórica e mais, tá? Só um spoiler, vamos ter a nossa revisão de véspera presencial lá em São José. E dizem que eu tô indo também, né? E quando eu vou, a macaca grita, porque a gente vai lá e
psicografa as 5 questões da prova. Bom, o que eu preparei para vocês, além dessa maravilha de gráfico? Não, esse gráfico aqui ficou maravilhoso, gente. Esse aqui ficou lindo. O que eu preparei para vocês? Nós vamos aqui, então, resolver questões da banca, tá? Pois o foco é que você entenda o que vai ser cobrado aí dentro de cada tópico, combinado? Então, vamos lá. O material com as questões, o pessoal vai disponibilizar para vocês, porque a gente faz tudo para vocês. É só vocês olharem aqui nos comentários, ou melhor, na legenda desse vídeo. Então, vamos lá? Olho na tela, 1, 2, 3, valendo. Pessoal, então, eu vou dar nomes aqui, né? Vamos numerando as questões aqui, ó. Essa vai ser a 1, essa vai ser a 2, essa vai ser a 3, essa vai ser a 4, essa a 5, a 6, a 7 e a 8. Por enquanto, vamos aqui. Tá? O assunto aqui, gente, é hardware. Então, vamos para cima. Ó, as empresas, primeira coisa que você tem que entender, o que significa, gente, o termo hardware? Cara, hardware nada mais é do que a parte física do computador. Ou seja, tudo que é hardware são peças. A outra parte do computador que você precisa conhecer é o que a gente chama de software. E os softwares são os programas do computador, são ali os aplicativos. Então o computador ele é formado por 2 partes, nós temos o hardware e nós temos o software. Tá vendo, Pablo? Isso aí eu sabia. Mas a questão não é assim. Porque a questão, na verdade, ela está falando especificamente da impressora e do scanner. Tá certo? E você precisa entender o seguinte, vamos lá. As impressoras e scanners são dispositivos periféricos usados na impressão e digitalização de documentos. Esses dispositivos podem ser conectados diretamente ao computador ou compartilhados em rede. Beleza. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre uma impressora e um scanner. Bom, veja bem. O que você precisa entender é o seguinte. O scanner, ele é um periférico de entrada. Como assim, Pablo? Um periférico de entrada? Você pega um documento, coloca no scanner e digitaliza. Então, ele serve para pegar uma informação e inserir no computador. Então, é a entrada. Já a impressora é o contrário. A impressora, ela não é entrada. Não? Não. A impressora, você não coloca nada dentro do computador. Na verdade, com a impressora, você tira as coisas do computador. Então, ela não é entrada. Ela é o quê? Saída. Exceto a impressora multifuncional, que é aquela impressora que tem um scanner. Aí sim, ela é entrada e saída. Tá? A impressora e o scanner apresentam as mesmas funções? Não. A impressora é um dispositivo de entrada? Não, é o contrário. A impressora é utilizada para imprimir textos ou imagens, enquanto o scanner é utilizado para digitalizar textos ou imagens. Tá certo. A impressora converte imagens em documentos, enquanto o scanner converte... Não. A impressora é utilizada para criar arquivos digitais, enquanto o... Não, também não. Gente, básico na verdade, né? Porém, aqui eles poderiam pegar quando eles falam dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Você conhecer os dispositivos de entrada e saída é super importante. Afinal de contas, a FEPESE ela pergunta se o teclado é entrada e saída, se o mouse é entrada e saída, se o monitor é entrada e saída. Tá vendo como não é tão básico assim? Vamos para a próxima. Questão 2. Assinale a alternativa que indica corretamente um dispositivo que armazena dados em células de memória flash. Gente, sempre quando a gente falar em armazenamento, a gente está falando de uma coisa. A gente está falando de memórias. Tá? Ah, Pablo, então eu já ouvi falar de memória RAM, de memória ROM, de memória cache. Sim, essas são memórias. O seu computador ele é composto por memórias. E memórias são dispositivos de armazenamento. Você precisa entender que lá no seu computador nós temos 2 tipos de memórias. Nós temos as memórias que são chamadas de memórias primárias
E nós temos aquelas que são chamadas de memórias secundárias. E qual que é a diferença entre essas memórias? As memórias primárias são aquelas que são gerenciadas pelo computador, né? Aí a gente tem a memória RAM, ROM e cache, e as memórias secundárias são aquelas que são gerenciadas pelo usuário. Aí nós temos o quê? Pendrive, CD, DVD, disquete, HD externo, o SSD, o cartão de memória. Então, todo e qualquer dispositivo onde nós, usuários, podemos salvar os nossos dados, ele é considerado uma memória secundária. Beleza. Aqui o ponto, ele fala dispositivo que armazena dados, então tem que ser memória. Certo? Ó, SCP não existe, SSH é protocolo, SFTP não, tá? Então fica ou SSD ou HDD. O HDD é simplesmente o HD do seu computador, tá? É aquilo que a gente chama de disco rígido. Tá? Então o HD é o disco rígido. Porém, o HD ele não usa memória flash. Tá? O disco que usa memória flash é o tal SSD. Beleza? O que você tem que saber dele sobre o SSD? Primeiro, que ele é extremamente rápido, que ele é leve, ou seja, ele é bem levinho fisicamente, que ele economiza energia, então ele usa menos energia, tá? Ele tem uma vida útil menor do que a de um HD e ele apresenta um maior custo, ou seja, ele é mais caro. Tá certo? Então, o SSD, ele apresenta aí uma série de vantagens em relação ao HD. Beleza? Então, foi a resposta letra B de bola. Questão 3. No momento da instalação do sistema operacional, temos a alocação. Sabe o que é alocação, gente? Alocação é reserva de espaço para um tipo de memória que será utilizada quando a capacidade da memória RAM chegar ao seu limite. Tá. Entenda o seguinte, o que é essa memória RAM? A memória RAM, ela é uma memória que está no seu computador, que ela também é considerada, ou ela também pode ser chamada de memória principal. Tá? Ela é a memória principal. Então funciona da seguinte forma. Todos os arquivos que estão abertos, todos os programas que estão abertos no seu computador, eles estão sendo gravados ou eles estão gravados dentro da memória RAM. Tá? Então, quanto mais programas abertos você tem, mais espaço na memória RAM está sendo ocupado, está sendo consumido. Tá certo? Então, o que acontece? Como o processador, que é a CPU, ele precisa ficar salvando dados na memória RAM, quando a memória RAM ela esgota a capacidade dela, quando ela lota, quando ela enche, a gente tem um problema. Por quê? Porque o computador ele vai travar, ele precisa desse espaço. Só que acabou o espaço, então ele não tem o que fazer. Porém, pensando nisso, o sistema operacional Windows ele usa a seguinte estratégia. Nós temos o HD, que é onde a gente salva nossos dados, nossas informações, que é a maior memória que a gente tem no nosso computador. Quando a memória RAM esgota, ela enche, né? Então, veja bem. Aqui nós temos o HD. Olha o tamanho dele. Gigantesco. Aqui nós temos a memória RAM. Quando essa memória RAM enche, o Windows vai pegar um pedacinho do HD e vai passar a usar esse pedacinho como se fosse memória RAM. Por quê? Porque a memória RAM está cheia. Só que não é a memória RAM. Isso é uma simulação. Isso é o que a gente chama de memória virtual. Então, na definição, o que é a memória virtual?
Memória virtual é quando acontece o esgotamento da memória RAM e o processador do seu computador passa a salvar no HD os dados que antes deveriam ser salvos onde? Onde? Na memória RAM. Mas como não tem espaço na memória RAM, ele passa a salvar onde? No HD. Então, isso que é a memória virtual, tá? É quando, ao invés de salvar os dados, né, vamos dizer assim, na memória RAM, ele passa a salvar esses dados dentro do HD porque houve o esgotamento de espaço da memória RAM. Porém, como o HD é mais lento, vai haver uma diminuição de velocidade, por aí vai. O ideal é que a gente tenha mais memória RAM no computador para que isso não aconteça, essa utilização de memória virtual. Beleza. Quarta questão. Hardware e software são elementos que fazem parte do computador. Eu tinha falado para vocês. Onde cada um deles tem a sua função. A comunicação entre hardware e software é realizada pelo sistema operacional. Em relação ao hardware e software, é correto afirmar: o software são as peças físicas. Não, é o contrário, né? Hardware são programas. Não. Software fornece instruções para o hardware. Essa está duvidosa. Monitor e fone de ouvido são softwares? Não. Hardware não funcionará se qualquer software estiver desatualizado? Nada disso. Né? O hardware continua funcionando, mesmo que o software esteja desatualizado. Na verdade, por eliminação, a resposta é a letra C. Mas vamos entender isso aqui, como é que funciona. Ô, gente, o hardware do computador, ele trabalha em função do software. Então, o hardware existe para quê? Para processar o software, tá? Então, o software é que passa as instruções para o hardware. Mas se a gente for falar assim, pá, mas o que são as instruções? Olha só, eu gosto de definir as instruções como ordens. Ou seja, o hardware ou o software, ele dá as ordens para que o hardware execute. Né? Então o software fala, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí o hardware vai lá e faz. Tá? Então, uma questão mais rápida, dava para eliminar rapidamente, e você percebe o seguinte, parece que eu estava exagerando quando eu falei, né? Mas até uma questão que vai cobrar conceito de hardware e software, ela pode ser capciosa. Tá vendo? 5. Assinale a alternativa correta no que concerne as impressoras multifuncionais. Ô, gente, essa impressora multifuncional, o que você tem que saber dela? Quer ver? Deixa eu só afinar a ponta do grafite aqui. Você tem que saber o seguinte. A impressora multifuncional, ela é um periférico híbrido. O que é o periférico híbrido? É aquele periférico que serve para as duas coisas, entrada e saída. Beleza? Então, a multifuncional é entrada e saída. Porque, na verdade, a impressora multifuncional, ela tem dois papéis. Ela age como impressora e também como scanner. Então, é impressora e scanner. Aí ele fala assim, permite digitalizar ou permite apenas digitalizar documentos? Não. Permite triturar? Não. Permite apenas fazer cópias? Não. Permite fazer cópias e digitalizar? Permite. Permite fazer cópias de documento e triturar? Não, né? Então a resposta é a letra D. Mais uma vez, exigia que você tivesse conhecimento aí sobre a impressora multifuncional. Tá vendo? Ô, gente, essa banca gosta de impressora e de scanner, eu nunca vi na minha vida. Você vai ver, quando a gente estiver lá na revisão presencial, eu vou falar, lembra da aula que eu falei e tal, que ela ama? Pois é. Questão 6. O protocolo FTP, mudamos, agora a gente passou para a parte de internet. Tá? Pessoal, aqui, quando ele fala em protocolo, o que é protocolo? Protocolos são
regras de comunicação. Então, os protocolos são regrinhas que o computador segue para que ele possa usar um serviço ou oferecer um serviço. E nós temos vários protocolos, na verdade. FTP, HTTP, HTTPS, DNS, SSH, Telnet, por aí vai. Nossa, Pablo, mas como é que eu vou saber isso tudo? Gente, veja bem, é um concurso muito bom, né? Você vai ter um belíssimo salário, você vai ter o pertencimento, né? Você vestir aquele uniforme, né? Você vai, enfim, você será um servidor, e você ser um servidor é muito bom, tá? Falando um pouquinho sobre mim, eu dou aula desde os 21 anos de idade, eu tô com 40, então já são 19 anos, tá? Lecionando informática para concurso. Hoje eu sou servidor também da Sejusp, tá? Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas Gerais. Então, né, vamos falar assim, eu fico na parte lá do digital, mas a gente controla, vai controlando tudo que está acontecendo com todas as forças de segurança, né? E hoje eu dou aula nos principais cursos preparatórios do Brasil. Eu tenho o meu também, e assim, né, como é o caso do Implacável e tudo mais. Então, para mim, é sempre um prazer. Agora, você ser um servidor público é muito legal. Você falar assim, cara, isso aqui que eu estou fazendo, para mim, né, eu estou aqui fazendo essa coisa aqui e tal, para mim é muito legal isso. Porém, eu estou ajudando as pessoas, né? Você vê, assim, você na rua, as pessoas passam, as crianças, né, no caso de vocês, eu não, mas vocês, né, tá lá uniformizado, as crianças querem tirar foto, né? Então, pô, a criança tem o sonho de ir lá na base da guarda, conhecer os guardas, tudo, né? É você oferecer uma segurança, você oferecer uma dignidade para uma pessoa, isso é legal demais. Isso é legal, isso não tem preço. Porém, gente, para a gente ter esse status, servidor, né, poder pegar aí, fazer um financiamento, você sabe que você não vai ser mandado embora se você andar na linha. É você ter uma segurança do seu salário estar ali, ó, né? Enfim, é muito legal. Tem gente que reclama, mas eu não sei por que fez o concurso. Mas, ô, gente, tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama de Ferrari. Tem gente que reclama de Kawasaki esportiva. Tem gente que reclama de camarão. Tem gente que reclama de churrasco. Tem gente que não come carne. Tem gente que come carne. Então, assim, tem gente que reclama de tudo, né? Tem gente que gosta da carne bem passada. Tem gente que gosta da carne sangrando. Cada um tem uma preferência, né? E não tem. Tudo na vida vai ter reclamação. Eu reparei isso. Qualquer coisa vai ter reclamação. Então, tem gente que não quer ter filho. Aí você tem filho, ele reclama. Tem gente que quer ter filho. Aí você não tem filho, ele reclama. Então as pessoas reclamam de tudo. O que você tem que pensar é o seguinte. Qual é o seu sonho? O seu sonho é ser guarda civil lá em São José? Então vamos correr atrás, nós vamos conseguir. Só que a gente precisa o quê, gente? Cara, você precisa de um passo a passo. É muito burrice você pensar que não precisa. Você quer comer um bolo? Quero. Mas o que você precisa fazer? Faz o bolo. Mas eu não sei fazer. Compra o bolo pronto. Mas eu não sei. Vai na casa de um amigo que tem um bolo, come um pedaço. Mas eu não tenho. Então você não vai comer o bolo, jovem. Ou, a vida é assim. A gente tem que parar de ser bebê chorão. Você quer passar no concurso? Você vai passar no concurso. Tá? Só que entenda que querer é poder, desde que você faça por onde. Não é só você falar, ai meu Deus, amém, eu vou passar. Não, não adianta. Deus está vendo quem está estudando e quem não está estudando, né? Então, fica a dica. Olha só, ele fala aqui do protocolo FTP, né? E aí fala assim, o protocolo FTP, ou protocolo de transferência de arquivos, permite a troca de arquivos entre dois computadores de modo direto, em que um ganha o acesso às pastas do outro. Tá? Esse protocolo possui vantagens e desvantagens. Assinale a alternativa que apresenta a maior desvantagem. Gente, a gente fala que o protocolo FTP é um protocolo de transferência de arquivos. E quando a gente fala em transferência de arquivos, a gente sabe que existem dois tipos, o download e o upload. O download é quando a gente baixa e o upload é quando a gente sobe.
Tá? Então, download é quando a gente baixa um arquivo, upload é quando a gente sobe um arquivo. Então, ele fala assim, na letra A, como desvantagem, então ele quer coisa ruim. Não exige login e senha ou endereço IP autenticado para usá-lo. Gente, o que você tem que saber do HTTP é que ele pode exigir ou não. Ou seja, para você usar o FTP e para você enviar arquivos para um servidor ou receber arquivos desse servidor, em alguns casos ele vai exigir que você seja registrado no sistema e em outros casos não. Tá? Então, isso não é a desvantagem. O FTP não permite que você transfira múltiplos arquivos de modo simultâneo. Permite sim. Você pode transferir 1 milhão de arquivos ao mesmo tempo, se você quiser. Um computador pode atuar como servidor ou como cliente. Nunca ambos. Pode sim. Né? Você pode fazer com que ele seja os dois ao mesmo tempo. Cliente, quando ele está pegando arquivos ou enviando arquivos para outro computador. E servidor, quando o outro computador está enviando ou recebendo arquivos dele. O protocolo FTP não consegue enviar e receber arquivos extensos sem causar impacto na velocidade. Consegue, sim. Consegue. Não há qualquer sistema de criptografia ou proteção para os dados trocados entre servidor e cliente. Tá certo. Então, é assim. Quando você está usando... quando a gente fala em criptografia, sabe o que é, gente? Codificação. Na internet, quando a gente quer ter algo seguro, a gente usa criptografia, a gente usa codificação. Então, por exemplo, você vai enviar um arquivo para alguém, né? Ou você vai enviar um e-mail para alguém e tem medo dessa mensagem ser interceptada e que outras pessoas saibam o conteúdo da mensagem. Então, você aplica a criptografia, que é um esquema de codificação. Tá certo? Então, quando a gente usa o FTP, né, para enviar e receber arquivos e tal, ele não tem codificação, ele não tem criptografia, portanto ele não é seguro. E essa seria a resposta letra E. Pessoal, em uma outra oportunidade, a gente vai continuar resolvendo questões. Mas como eu disse, em uma outra oportunidade. Por enquanto, eu fico por aqui. Me desculpe ter sido duro com você, mas pode ter certeza que quando eu passar por você e você estiver uniformizado na rua, feliz, você vai falar bem que você falou. É melhor eu te falar agora do que a vida te contar depois. A duras penas. Pode ter certeza que eu estou aqui para o que você precisar. Eu sou implacável assim como você, assim como nós. Tá certo? E juntos a gente vai atrás desse seu objetivo. Lembre-se, você quer passar nesse concurso? Facilite sua vida. A gente faz tudo por você, só não faz a prova. Entra lá no nosso site, se matricule no nosso curso. Tem exercício, tem teoria, tem revisão de véspera, tem tudo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho das notificações e clicar no like se você gostou. Deixa também aí seu comentário pra gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.